Hoje é dia 23/9/2020. A gente está no nosso segundo encontro do quarto bloco de atividades APNP da disciplina de Algoritmos e Estrutura de Dados 1 no curso de Bacharelado em Engenharia de Software. Tá? Boa noite para vocês. Hoje a gente vai falar, sobre vetores, que é o que a gente viu a semana passada. Tá? Na semana passada a gente falou sobre como criar um vetor, a gente falou sobre o índice do vetor, a gente falou sobre como atribuir valores para esse vetor, tanto valores fixos, constantes ou cálculos matemáticos, quanto a entrada de dados pelo teclado do computador. Então, só uma revisãozinha bem rápida. Como que funciona para eu criar um vetor? A gente viu que vetor é uma variável normal, igual qualquer outra variável, só que dentro dessa variável eu não vou ter apenas um valor, eu vou ter vários valores lá dentro. Então, como é que eu faço para criar essa variável? Eu vou dar o nome da minha variável, o nome do meu vetor, só que daí eu vou colocar aqui igual, entre colchetes, o valor padrão, o valor que vai ser inicializado todas as posições lá dentro do meu vetor, vezes o tamanho do meu vetor. O tamanho ele indica quantos valores vão ter lá dentro da minha variável. Então aqui nesse exemplo eu tenho minha variável nome alunos, eu sei que ela é um vetor de strings, todas as strings vão ser inicializadas nesse exemplo com uma string vazia e que vão ter 15 valores lá dentro da minha variável nome alunos. Então tá lá, minha variável nome alunos, ela foi criada com 15 janelinhas lá dentro. Então assim eu crio o meu vetor com 15 posições lá dentro nesse exemplo aqui. Só que como que eu faço para eu acessar essa janelinha aqui, por exemplo? Essa posiçãozinha dentro da minha variável. Para eu conseguir acessar uma posição dentro da minha variável vetor, eu preciso informar qual é o endereço, qual é o endereço do meu vetor, qual é o índice do meu vetor. Então, o índice é aquele número que eu vou colocar entre colchetes, seguido do nome da variável, que indica qual é a posição que eu estou acessando dentro do meu vetor. A gente viu na semana passada que o índice do primeiro valor, a primeira janelinha aqui que guarda valores, o índice da primeira posição é sempre 0, e a gente viu também que o índice da última posição do vetor é sempre o tamanho menos 1. Então, se eu criei meu vetor com 15 casinhas lá dentro, vai do 0 ao 14. Se eu criar um vetor com 100 posições, vai do 0 ao 99. São 100 posições. Tá bom? Bom, como que a gente faz então para processar esses dados, acessar os valores do vetor, exibir esses valores na tela? Tá? O que vai acontecer? Eu criei o meu vetor alunos, esse é um vetor de strings, todos eles vão ser inicializados com uma string vazia e tem tamanho 15. O que aconteceu aqui? Eu criei minha variável nome alunos e lá dentro vão ter 15 janelinhas. O índice vai sempre do 0 ao tamanho menos 1. Então, se ele tem 15 valores lá dentro, a primeira janelinha tem endereço 0 e a última janelinha tem endereço 14. Bom, quando eu fiz isso daqui, nome alunos, coladinho na variável, tem um parzinho de colchetes com um número, então eu estou acessando uma casinha, uma posição lá dentro do meu vetor. Então, quando eu coloco que nome alunos no índice 1 vai receber a string Mateus, o que aconteceu? Ele vai lá no meu vetor nome alunos, que é tudo isso daqui. Eu estou acessando a posição de índice 1, olha lá, índice 1, que é essa casinha aqui, e eu vou guardar lá dentro o conteúdo Mateus. Então, guardei, atribuí o conteúdo, a string Mateus, lá para o índice 1 da minha variável nome alunos. Quando eu colocar assim, que o nome alunos no índice 5, então estou lá na minha variável nome alunos, estou acessando a casinha de índice 5, o que eu vou atribuir aqui dentro? O que eu vou guardar aqui dentro dessa casinha? Eu vou guardar uma string que o usuário vai digitar. Então vai aparecer na tela a mensagem: informe um nome.
Vamos imaginar que o usuário informou lá Carlos. Então, o nome Carlos vai ser guardado lá naquela casinha de índice 5, lá na variável nome alunos, né? Da mesma forma que eu tenho atribuição de valores e entrada de valores pelo teclado, eu também posso escrever na tela valores individuais do meu vetor. Nesse caso aqui, ó, eu coloquei print, a string, né, a constante string. Vou escrever na tela nome, dois pontos, espaço. E na frente, o que é nome alunos de índice 5? Nome alunos é uma variável, que é essa daqui. No índice 5, eu estou acessando esta casinha aqui, ó. Então, o que eu vou escrever na tela? Nome, dois pontos, Carlos, que é o valor disso daqui, tá? Então tá lá o monitor, escreveu o nome, dois pontos, Carlos. Beleza? Isso daqui foi o que a gente viu na semana passada, né? Como criar vetores, o que são o índice dos vetores, como atribuir valores para as posições individuais lá do meu vetor, né? A gente viu que a gente pode atribuir valores diretamente ou eu posso digitar no teclado para guardar lá no vetor. E eu também posso acessar cada casinha individualmente para apresentar na tela o valor, né, daquele índice do vetor, ou eu posso também fazer cálculos matemáticos acessando os valores individualmente. Até aqui, tudo bem, pessoal? Entendemos a matéria da aula passada? Tudo? Sim. Por enquanto é fácil, né? Bom, vamos continuar então hoje. Olha lá o problema. Preenchendo um vetor. Considere a seguinte sequência de comandos para preencher um vetor com idades de alunos. Então, até a semana passada era assim, ó, cria um vetor de números inteiros chamado idades. Esse vetor tem que ter tamanho 10. Eu comecei aqui o valor 0 padrão porque eu não tenho idade nenhuma informada. Então, eu coloquei tudo 0. Beleza? Se não tem nada informado, dei o valor padrão como 0. Poderia ser 1, ser 2, ser 3? Poderia. Mas eu coloquei 0 porque eu não tenho nenhuma idade informada, então 0. Tá bom? Por isso que eu coloquei 0. O que eu fiz aqui? Eu acessei meu vetor idades no índice 0, no índice 1, no índice 2, né? Lá no índice 0, eu pedi para o usuário digitar um número inteiro. Se o meu vetor idades ele tem 10 posições, o tamanho do meu vetor é 10, quais são os índices possíveis? Alguém sabe me dizer? Do 0 ao 9. Isso, o 0 é o primeiro e vai até o tamanho menos 1. Então, se ele tem 10 casinhas lá dentro, vai do 0 até o 9. Então, para eu preencher esse vetor aqui, eu preciso de 10 linhas de código. Olha lá, ó. A primeira linha, o usuário digita o primeiro valor. A segunda linha, o usuário digita o segundo valor. A terceira linha, o usuário digita o terceiro valor. A quarta linha, o usuário digitou o quarto valor. Então, reparem que eu fui acessando o meu vetor da primeira casinha até a última na sequência, né? Então, o usuário digita um valor, esse valor é convertido para inteiro e eu guardei lá dentro do meu vetor naquele índice informado. Então, se a gente olhar esse conjunto de instruções aqui, ó, é o mesmo do slide anterior. Então, eu criei meu vetor idades, preenchi com 10 números lá dentro, preenchi todos eles com 0. E o usuário digitou todos os valores para preencher o meu vetor. O que é que vocês me falam sobre esse monte de linha aqui? Tem alguma coisa em comum, esse monte de linha aqui? Olhando para ele, o que a gente consegue perceber? O que tem de comum e o que tem de diferente? O que tem de diferente vai ser só os índices. Isso, né? O Matheus respondeu, olha lá, só muda o número do índice, né? Então, a gente consegue perceber que para eu digitar todos os dados do meu vetor, é igual, todas as linhas são iguais. Então, olha o que eu tenho, muitas linhas repetidas, olha lá, muitas linhas repetidas. Só que eu só mudo essa posiçãozinha aqui, o índice do meu vetor, olha lá, ó. Apenas o índice é diferente. Um outro exemplo, então. Aqui eu digitei todos os dados do meu vetor. Agora, olha o que eu estou fazendo aqui. Criei meu vetor idades, todos eles foram inicializados com 0.
tem 10 números lá dentro. Então, o primeiro índice é o 0, fui percorrendo de 1 em 1 até chegar no último, que é 9, né? Tamanho menos 1. Reparem também no comandinho de saída. Tem alguma coisa igual neles? O anterior era de entrada, né? Ó. Tudo igual, só mudava o número do índice. E no de saída? Também. Também, né? Então, olha só. Muitas linhas também são repetidas. E eu também só mudo o índice do meu vetor, né? Então, tanto para a entrada quanto para a saída, eu percorri o meu vetor. Reparem na ideia, eu estou percorrendo o meu vetor do primeiro número, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sete, oito, nove, 10º número. Eu estou indo na sequência, do primeiro ao último. Então, toda vez que eu pedir para vocês, apresente os dados desse vetor. Então, você vai ter que apresentar todos eles. Então, você apresenta o primeiro, o segundo, o terceiro, tudo um por um. Se eu falar assim para vocês, pede para o usuário preencher esse vetor, digita os valores dele. Então, você também vai digitar um por um. Digita o primeiro, digita o segundo, digita o terceiro, digita o quarto. E se eu falar para vocês assim, calcula a soma de todo esse vetor. Então, você também vai ter que percorrer esse vetor, pegar o primeiro número, somar com o segundo, somar com o terceiro, somar com o quarto, né? Então, você também vai ter que percorrer esse meu vetor, né? Bom, reparem aqui, ó. Então, várias situações vão ter, né, nos nossos problemas que eu vou precisar percorrer o meu vetor da primeira posição até a última para fazer alguma coisa. Seja digitar valores, seja apresentar os valores do vetor na tela, seja processar esses dados desse vetor para apresentar algum resultado, né? Então, reparem aqui que nessa sequência de percorrer o meu vetor, o índice ele vai contando de 1 em 1, né? Ó, 0, 1, 2, 3. Quando ele vai contando de 1 em 1, eu vou acessando o meu vetor sequencialmente. Tá bom? Bom, como que eu posso fazer então para facilitar a nossa vida e não precisar dessa estrutura aqui? Vamos imaginar que o meu problema mudou, não é mais 10. Agora o meu vetor tem 500 valores. Eu vou ter que ter 500 linhas desse tipo aqui, né? Imagina que complicado seria a nossa vida. Tem que ter um jeito de facilitar as coisas. Então, olha o que vai acontecer. Nessas duas linhas aqui, o que elas têm em comum? E o que elas têm de diferente, na verdade? Você colocou a variável cont ao invés de colocar o índice normal. Isso, só mudou o índice, né? Igual o Matheus colocou, só mudou o índice. O que mudou? Aí o André disse, em vez de colocar o número 0, eu coloquei a variável cont. Quando eu troquei o número fixo, 0, para minha variável, o que eu estou acessando lá no meu vetor? Eu estou acessando a posição, né? Eu estou acessando o índice, cujo valor seja daquela variável. Então, se a variável cont tem o número 8, então eu estou acessando idades no índice 8. Né? Olha um exemplo aqui, ó. Então eu vou substituir o índice por uma variável, criei minha variável idades com 10 posições, tem minha variável cont que vale 0. Então eu estou acessando idades na posição cont. Eu estou acessando idades na posição 0. Muito bem, Matheus. Olha lá, mudei o valor de cont. Cont agora vale 1. Eu estou acessando agora idades na posição, no índice 1. Agora eu mudei o cont. Cont vale 2. Então eu estou acessando idades na posição cont, eu estou acessando idades no índice 2. Né? E aqui, cont igual a 3, eu estou acessando idades na posição de cont. Então eu estou acessando idades 3. Então, quando eu substituo aquele valor fixo que eu coloquei aqui por uma variável, qual é a posição que eu vou acessar? Eu vou acessar a posição do valor daquela variável. Tá? Então, reparem que eu só troquei um número fixo. Ó, aqui sempre vai ser 0. E aqui não.
Aqui vai depender do valor da variável cont. Ó. Se cont vale 2, eu vou acessar uma posição. Se cont vale 0, eu vou acessar outra posição. Né? Então, quando eu substituo o valor do meu índice por uma variável, eu consigo manipular o meu algoritmo de uma forma mais criativa, digamos assim. Né? Fica mais otimizado. Tá? Então, olha só como que eu posso fazer a redução daquele monte de linhas e simplificar um pouquinho o meu código. Eu vou usar um laço de repetição, que é o que a gente já estudou. Olha o que aconteceu aqui. Criei meu vetor idades, tem 10 números lá dentro, todos eles foram inicializados com 0. Olha o que eu coloquei a próxima linha. For, laço de repetição. A minha variável cont vai contar do 0 ao 9. Reparem que no for esse último valor não executa, né? Por que eu coloquei do 0 ao 10, né? No caso do 0 ao 9, que ele vai executar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Por que eu comecei do 0 e fui até o 10? Porque eu estou usando essa variável cont como índice do meu array. Então é essa variável que vai controlar qual é a posiçãozinha que eu estou acessando lá dentro. Qual é a primeira posição do meu vetor? Não é a 0? Então, para começar, ele começa na primeira posição, que é 0. Então, começa com 0. Então, ele vai acessar quando executar a idade 0. Voltou lá em cima, cont, vale 0, agora vale 1. Então, acessei idades 1. Voltou lá em cima, 2. Idades 2. Voltou lá em cima, 3. Idades 3. Voltou lá em cima, 4. Idades 4. 5, 6, 7, 8, 9, que é a última posição do índice. Quando o cont passa a valer 10, ele cai fora, porque ele não executa. Né? Então, olha só, com apenas uma linha da repetição e uma linha da exibição, eu consegui apresentar todos os valores do meu vetor. Vocês conseguiram entender o que aconteceu aqui? Sim? Vocês viram que agora com essa estrutura de repetição, com essa variável que eu estou contando do primeiro ao último valor, cada vez que ele executar, ó, essa minha variável vai ser a variável que vai controlar qual é a posiçãozinha que eu estou acessando dentro da minha variável. Tudo bem, André? Tudo bem, João? Tudo. Tudo de boa. Beleza, então vamos continuar. Olha lá o nosso exemplo passo a passo. Então eu criei a minha idade com 10 valores, está lá idades com 10 valores, inicializei todos com 0, eu não coloquei o 0 aqui dentro, né, mas todos eles vão estar inicializados com 0. Mas aqui vem a minha variável, é um laço de repetição. Cont, ele começa com 0, então está lá, minha variável cont vale 0. Quando ele for executar esse bloco de instruções, lembrando que bloco de instrução, né, tem o início dele que é o 2 pontos, eu tenho que dar tabulação, né? Toda linha que tiver tabulada aqui, né, indentada, significa que esse conjunto de instruções faz parte deste bloco de instrução, né? Então, quando eu for executar a primeira vez isso aqui, cont vale 0. Então, eu vou escrever na tela valor, vou acessar a minha variável idades na posição de cont. Então, idades de 0 é esse primeiro valor aqui que eu estou acessando na memória. Quando voltar lá em cima, cont passa a valer 1. Então eu vou escrever na tela valor e vou acessar idades na posição 1. Voltou lá em cima, cont passa a ser 2. Voltou lá em cima, cont passa a ser 3. Voltou lá em cima, cont vale 4. Depois 5, 6, 7, 8, 9, quando passou a ser 10, caiu fora da minha repetição. Então, dessa forma, eu consigo percorrer todo o meu vetor do primeiro ao último valor, né, sem perder nenhum deles, só com essas duas instruções aqui, ó, usando um for para repetir, né, ele vai repetindo, e essa variável cont aqui vai lá no índice do meu vetor. É ela que controla qual é a posição, ó, na sequência que eu estou acessando a minha variável. Né? Então, lembrando, para eu percorrer o meu vetor, eu vou usar um laço de repetição que vai contar
do primeiro índice, que é o 0, até o último índice do meu vetor, tá? Então ele vai de 0 a 9. Geralmente a gente coloca o mesmo tamanho do vetor, né? Se ele foi criado com 10, eu coloco 10 aqui na repetição. Por quê? Porque ele não vai entrar no 10, né? Ele vai do 0 ao 9, que é o valor permitido. Posso usar o while se eu quiser? Posso. Mas aí eu preciso começar antes o count com 0, enquanto o count for menor do que 10. E aqui embaixo eu não posso esquecer do count igual a count mais 1, né? Então, para isso, como o for ele já vai contando sozinho, ele é mais prático do que o while, tá bom? Para essa situação onde eu preciso percorrer o meu vetor. Vamos lá, dúvidas? Tá tranquilo? Então, uma atividade agora pra gente. Vai lá, vamos praticar. Agora vocês vão ter que fazer uma atividade, eu vou dar um tempo para vocês. Qual é a nossa atividade? Crie um vetor para armazenar os nomes de 10 alunos da turma. Repara que nesse exemplo, o meu vetor é um vetor de números inteiros, né, que representa as idades, né? Agora eu quero um vetor para armazenar 10 nomes. Eu quero que vocês solicitem ao usuário 10 nomes, os 10 nomes dos alunos, e depois eu quero que vocês apresentem na tela os 10 nomes informados. Então, são 3 coisas. Cria o vetor, depois você vai digitar todos os valores e depois você vai apresentar na tela todos os valores informados. Tá? Primeiro digita os 10 e depois apresenta os 10. Não é para digitar e exibir, digitar e exibir, digitar e exibir junto não, tá? Primeiro digita os 10 e depois digita os 10. Vamos lá, 5 minutinhos então para vocês fazerem o exercício. Quem conseguir terminar, posta lá a resposta pra gente. Vou dar um pause aqui na gravação. Voltamos aqui, vamos resolver agora a nossa atividade. Abrir aqui o nosso Eclipse, tá? Então tá lá, primeira parte, criar, né? Parte 1. Criar o vetor de nomes de alunos com 10 posições. Então eu vou colocar lá, nomes dos alunos. Vai ser igual a um vetor, como ele é string, eu vou começar ele inteiro com vazio. E vou colocar 10 números lá dentro, tá? Agora eu vou percorrer, né? Percorrer cada posição do vetor para preencher. Para preenchê-lo. Então, como que eu faço para percorrer? Vou colocar um count, né? Que vai começar no 0 e vai até 9, né? De 0 a 10, que vai de 0 a 9, contando. E o que eu vou colocar? Lá no meu nomes, na posição count, então eu vou pedir para o usuário digitar uma string. O que o usuário vai digitar? Informe um nome. Então o usuário vai digitar todos os nomes. Isso aqui é a parte 2, né? E agora a gente vai para a parte 3 do código. Percorrer o vetor para exibir seus dados. Então, tudo de novo. For count in range de 0 a 10, né, que vai até o tamanho do vetor. E daí eu vou colocar na tela a mensagem aluno e vou escrever na tela meu vetor nomes na posição count, né? Então, quando eu executar o meu algoritmo, então ele está lá, ó. Informe um nome. Vou escrever lá. Estou sem criatividade. Aislan. Vou digitar lá. André. Vou digitar lá. Deixa eu ver ali. João. Alisson. Pedro. Vou digitar Matheus. Vou digitar Alisson. Deixa eu ver ali. Santiago. Que está ali online, mas não veio para a aula. Vou digitar lá o outro Matheus. Também não veio para aula. Vou digitar João
Guilherme. Vou digitar Gabriel. Vou digitar Bertoldo. Né? Então, olha lá, digitei 10 nomes. Quando eu digitei os 10 nomes, ele saiu do for e começou a percorrer, né? Ó. Conte vai começar de novo em 0 e eu vou escrever na tela a mensagem. Alunos, né? Uma constante string. O que é uma constante? É uma coisa que não muda, né? É um valor que não muda. Ele é constante. Toda vez é aquilo que vai ser exibido na tela. Então ele vai exibir lá aluno, 2 pontos igual. E depois ele vai acessar a variável nomes naquela posição de conte. Então, como o conte vale 0, primeiro nome digitado é Aislan. Então, aluno Aislan. Depois passou a ser 2. Então, aluno André. Aluno João Pedro. Aluno Matheus, olha lá. Ó. Depois Alisson, está aqui. Depois Santiago, está aqui. Depois Matheus, está aqui. Depois João Guilherme, que é o próximo. Depois Gabriel e por último Bertoldo. Né? Então assim eu posso criar o meu vetor, percorrer ele para preencher todos os dados desse meu vetor e depois percorrer ele para exibir na tela todos os dados do meu vetor. Eu poderia fazer assim, por exemplo, ó, vou colocar uma variável x e vou digitar na tela. Informe o tamanho do vetor. Ou então, melhor, quantos alunos tem na turma? Aí o usuário vai digitar. Aí na hora de criar o meu vetor, ao invés de eu colocar 10, eu posso substituir pelo valor de x. Né? Então aqui em vez de 10 eu vou substituir por x também. E também vou substituir por x. O que vai acontecer? Se eu digitar que tem 5 alunos na minha turma, qual vai ser o tamanho do meu vetor? Vai ser o 5. Na hora de percorrer o meu vetor, ele vai de 0 a 4, né? De 0, 5 aqui, e aqui 0, 5 de novo. Então assim o meu algoritmo ele também começa a ficar um pouquinho mais interativo, né? Olha lá, primeira linha do algoritmo. Quantos alunos tem na turma? Foi o que ele perguntou aqui, ó. Quantos alunos tem na turma? Vou colocar 5. Então lá, informe o nome, vou colocar A, B, C, D, E. Informei 5 nomes. E depois ele foi lá, escreveu na tela os 5 nomes que eu digitei. Né? Então eu também posso criar meu vetor com valores, digamos assim, dinâmicos. Né? Valores que o tamanho do meu vetor vai depender de algumas condições. É só eu substituir o tamanho dele pelo valor de uma variável. Entendemos isso? Perceberam que a coisa começa a ficar mais inteligente, né? O nosso algoritmo ele começa a fazer aquilo que a gente quer que ele faz, né? Do jeitinho que a gente quer. Depende de como a gente escreve as instruções, né, do nosso algoritmo. Tá bom? Bom, vamos voltar então aqui para a nossa apresentação. Um comandinho muito importante que vocês vão usar bastante é esse comandinho aqui, ó, len. Len, ele é uma função, se ele é uma função ele tem parênteses e a gente tem que colocar lá dentro um argumento, né, um valor para ser processado. Então eu vou colocar len e dentro dos parênteses eu vou colocar o vetor que eu criei. O que faz esse len aqui? Esse len ele serve para a gente conseguir obter o tamanho do meu vetor, ou seja, quantos valores tem dentro da minha variável. Por que é importante a gente usar esse len aqui? Para deixar o nosso algoritmo mais genérico. Como assim mais genérico? Imagine que você tem lá um vetor de 10 posições e você precisou percorrer esse vetor 50 vezes. Então você vai ter 50 for lá dentro. Todos eles vão de 0 a 10. Aí o problema mudou. Chegou lá o seu cliente, mudou o requisito, né? Então não são mais 10, são 500. Então você vai ter que mudar o número 500 lá na hora de criar o vetor e vai ter que mudar o 500 em todos os seus laços de repetição, para ele de 0 a 500, 0 a 500, 0 a 500. Se a gente usa essa funçãozinha len, o nosso laço de repetição ele vai funcionar para qualquer tamanho de vetor.
né? Então, se mudou o problema, você só muda lá o tamanho do vetor na hora de criar o nosso vetor. Entenderam para que serve essa função len? Vetor, a gente pega o lente, né? O tamanho em inglês. Então, o tamanho do meu vetor. Olha um exemplo aqui, ó. No nosso primeiro exemplo, a minha variável x, ela é um vetor de números inteiros. Tem 15 valores lá dentro. Então, eu criei ele com 15 valores. Quanto vale a minha variável tan? Quem sabe me dizer? Tan é igual a len de x. Quanto vale tan? Mateus diz que é 15. Alguém discorda dele? O Mateus acertou. Olha lá, ó. Quando eu criei o meu vetor, eu disse que o tamanho dele era 15. Então, como que eu consigo obter durante a execução do meu algoritmo qual número foi que em algum momento, nas minhas 1000 linhas de código, como que eu vou lembrar qual é o tamanho que eu dei lá na hora de criar o meu vetor? Então, é isso aqui. Então, tamanho é igual a len de x, então eu consegui esse número 15 aqui. Se eu adicionei ou se eu removi elementos durante a execução do meu algoritmo, então eu consigo obter esse tamanho exatamente naquele instante. Então, ele vai escrever na tela a mensagem: o tamanho do vetor é, 15. Que é o valor da variável. Mas olha isso que interessante esse exercício 2. Criei o meu vetor x, que é um vetor de números inteiros, e ele tem 15 valores lá dentro. Olha o que aconteceu quando eu usei o len de x lá no for. Olha lá, o meu conte ele vai de 0 ao tamanho do x, que é 15. Então ele vai de 0 a 15. Se eu tiver um monte de for lá no meu algoritmo, eu não mudou o tamanho do meu vetor, não é mais 15, agora é 10. Não preciso mudar em nada do resto do meu algoritmo, só coloco aqui 10, ó, ele continua funcionando normalmente, né? Então, lá no meu Eclipse, lá no meu código fonte, hora que eu coloquei x aqui, ó, eu poderia colocar len de nomes, né? Aqui eu vou colocar len de nomes, que é o tamanho do meu vetor naquele momento, né? Então, o meu algoritmo agora ele fica genérico, tá? Imagine que lá eu tenho lá, sei lá, 5.000 linhas de códigos. Por enquanto, nosso algoritmo é pequenininho, né? Ó. Só esse exemplo aqui tem 11 linhas e ainda estou pulando, dando espaço entre eles, né? Então, o que vai acontecer? Toda vez que eu precisar saber quantos valores tem lá dentro do meu vetor, eu vou colocar len daquele vetor, tá? Geralmente a gente vai usar isso aqui lá nos laços de repetição, para indicar que ele vai começar do 0 e vai até o tamanho do meu vetor. Como esse valor no for ele não entra, ele vai de 0 ao tamanho menos 1 automaticamente, né? Que é o que a gente está controlando no índice do nosso vetor. Tá bom? Todo mundo entendeu então para que serve a funçãozinha len de um vetor? Sim? André, tudo bem? André, isso aqui em Java é como se fosse x.length, tá? Sim. Tá bom? É a mesma coisa. Bom, olha lá. Então, o que aconteceu aqui nesse meu algoritmo? Foi aquilo que a gente fez, né, que eu mudei agora lá no nosso código. Eu criei o meu vetor valores, que tem 6 números lá dentro. Todos eles foram preenchidos com 0, né? Então, tá lá, criei meu vetor valores. Todos eles foram preenchidos com 0. Agora, imaginando aqui esse conjunto de instruções, ó, o conte começa de 0 e vai até o len de valores, ou seja, ele vai até 6. Então, eu digitei o primeiro valor, aqui, exemplo, eu digitei 10, então guarda lá na posição 0 o número 10. Depois eu digitei 5, guarda lá na posição 1, 5. 8, 1, 1 e 2. Então, aqui eu preenchi os dados do meu vetor, né? E aqui eu só percorri de novo o meu vetor, ó, começando de 0 até o len de valores, até 6, vai de 0 a 6, né? O 6 não incluso. E eu estou escrevendo na tela valor, 2 pontos, um espacinho, e daí eu estou acessando o meu vetor valores na posição de conte.
Então eu vou escrever valor na posição 0, 10. Valor na posição 1, 5. Valor na posição 2, 8. Na posição 3, 1. 1 e 2. Né? Então agora eu consigo percorrer o meu vetor independente do tamanho dele e ele vai funcionar. Meu algoritmo ele fica genérico. Né? Se eu mudei o tamanho do vetor, é só mudar aqui para 20. Automaticamente ele vai do 0 ao 20 e aqui também do 0 ao 20. Ah, mudou, agora é 1 milhão. Então ele vai de 0 a 1 milhão, de 0 a 1 milhão. Né? Então vamos procurar usar essa função len do vetor toda vez que a gente precisar percorrer ele. Tá? Ele facilita bastante a nossa vida. Inclusive na nossa próxima matéria, quando a gente começar a criar funções para processar os dados do meu vetor. Tá? Mas ainda falando em processar os dados do meu vetor, olha esse nosso exemplo aqui. Ó. Esse exercício ele pede a soma de todos os valores do vetor. Então eu preciso somar 10 mais 15 mais 8 mais 1 mais 1 mais 2. Quanto deu esta soma? É um exemplo simples, né, de processamento de dados do meu vetor. Mas para eu fazer essa soma, eu não preciso percorrer ele, não preciso percorrer o vetor, eu não preciso pegar cada valor individualmente. Então eu preciso percorrer o meu vetor, eu preciso de um laço de repetição. Olha como que eu resolvi, no caso, esse probleminha de somar todos os valores. Eu criei uma variável soma que eu comecei ela com 0. Tá lá, ó, a variável soma vale 0. Né? Foi o que eu fiz nessa linha aqui. Por que que eu comecei a soma com 0? Alguém sabe me informar? Por que não 1, 5, 10, 15, 20? Por que que eu coloquei 0 aqui? Quem sabe me responder isso? Nessa linha aqui, por que que eu coloquei 0? Pode falar. Porque como ele vai servir para somar, em cada for ele vai somar, daí vai ficar só os valores se somando no final. Dá para somar todos, Isso mesmo. atrapalhar. O Matheus respondeu lá, para não ter valor a mais no final. Exatamente isso. Por que eu coloquei 0 aqui para começar? Porque eu não somei nada. Tipo assim, se eu não somei nada, qual foi a soma? 0. Eu não fiz a soma ainda, então eu tive que começar com o valor 0. Tá bom? Aí o que aconteceu nessa linha aqui? Ó? Ele criou o conte que começa com 0 e daí tem a linha soma é igual a soma mais valores na posição conte. Ó? Essa linha que vai ser executada. Valores na posição conte. Valores na posição 0. Então é esse 10 aqui que eu estou acessando, né? Qual é a conta que ele fez? Quanto vale? Lembrando que ele primeiro executa o lado da direita e o resultado obtido é guardado na variável da esquerda. Então vamos lá. Quanto vale soma nesse momento? Soma vale 0. Quanto vale valores na posição 0? Valores na posição 0 vale 10. Então ele vai somar 0 mais 10. O resultado disso aqui, então, vai falar com que o soma recebe 10. Então, antes soma valia 0, depois que eu executei essa linha aqui, a variável soma não vale mais 0, ela foi mudada para 10. Tudo bem? Voltou lá, conte era 0, conte passou a ser 1. Então, de novo, vamos executar essa linha. Soma mais valores na posição 1. Valores na posição 1 é 5. Eu estou colocando soma que vale 10 mais 5. Olha lá, valores no índice 1 vale 5. Então, 10 mais 5 é 15. Então, soma é igual a 15. Né? Então, o valor era 10, passou a ser 15. Conte era 1, passou a ser 2. Então, eu vou somar. Soma mais valores de 2. Soma mais valores de índice 2. 15 mais 8 é igual a 23. Então, a variável soma recebe 23.
Próximo conte, era 2, ele vira 3. De novo, a soma vai receber o valor da soma mais valores de índice 3. 23 mais 1, 23 mais 1 é 24. Então, soma vai receber 24. Olha lá, ela deixa de ser 23, passa a ser 24. Conte era 3, subiu lá de novo, valeu 4. De novo, soma mais valores de índice 4. 24 mais 1. Tá lá. 24 mais 1 deu 25. Então, soma é igual a 25. Né? Mudei o valor da variável soma. Conte era 4, voltou lá em cima na repetição, agora ele vale 5. De novo, soma mais valores no índice 5. 25 mais 2 dá 27. Então, a variável soma vai receber 27. Conte, repetição, voltou. Conte era 5, passou a ser 6. Né? Mas saiu fora porque 6 não é executado. Porque ele vai de 0 ao tamanho de valores. Ele vai de 0 a 6. Lembrando que no for, esse último valor não conta. Então, ele cai fora. E daí ele vai apresentar na tela o quê? A soma dos valores é 27. Então, tá lá. Conte saiu, né? Porque 6 menor do que 6 é falso. E daí ele apresenta na tela a soma dos valores é 27. Entendemos como que eu fiz então para fazer a soma de todos os valores? Eu criei uma variável, comecei ela com 0 porque não fiz nada ainda. E daí eu fui percorrendo e acumulando nessa variável as parciais, né? Então eu peguei o que ela tinha, guardei o 10. Aí eu peguei o que ela tinha, guardei o 5. Guardei o 8. Guardei mais o 1. Guardei mais o 1. Guardei mais o 2. Terminei de somar tudo. Aí eu resolvi o meu problema. Se eu precisasse meu algoritmo, qual é o maior dos números? Eu preciso ter umas variáveis aqui e uns ifs e elses aqui dentro, né? Dependendo do problema, outros for e while com outros if e else aqui dentro, depende do problema, né? Eu preciso dar um jeito de usar aqueles comandinhos para responder o meu algoritmo, né? Para responder o meu problema, tá? Então a dificuldade da disciplina de algoritmos é justamente essa, aonde colocar os comandinhos, o que fazer com eles, né? Com os dados para resolver o problema solicitado, tá? Então aqui eu poderia pedir quantos números 1 tem lá dentro? Então vai ter que falar, é 1? Não. É 1? Não. É 1? Não. É 1? É. Opa, então eu encontrei um número 1. É 1? É. Opa, eu encontrei então mais um número 1. É 1? Não. Então, total, quantos números 1 tem no meu algoritmo? 2. No meu vetor, 2. Poderia perguntar, qual é a média desses valores? Então eu vou ter que fazer a soma igual a gente fez, mas aí eu vou ter que dividir pelo tamanho do meu vetor, né? Então eu vou ter que dividir aqui por 6, 27 por 6. Se eu quero, por exemplo, qual é o menor número, eu vou ter que percorrer ele e tentar de alguma forma guardar esse valor numa variável, né? E depois poder exibir. Tá? Então isso aqui são alguns exemplos de processamento de dados, né, do meu vetor. Tá bom? Então, para isso eu vou precisar percorrer todo o meu vetor. Se eu preciso percorrer, então eu tenho um for para contar, né? Eu vou percorrendo posição por posição aqui. Só substituir a minha variável contadora no índice. Beleza? Dúvidas sobre isso? Olhando assim é fácil, né? O problema é quando não tem a resposta e a gente tem que criar. Aí precisa ter um raciocínio um pouquinho mais aprimorado, tá? Bom, como que a gente vai conseguir esse raciocínio? Praticando. A gente tem que resolver vários e vários e vários algoritmos para treinar e conseguir fazer com que a nossa cabeça consiga entender aonde é que eu vou colocar, qual comando eu vou colocar, tá bom? Tem que fazer 1, 2, 3, 4, 1000 exercícios se precisar, para que a gente aprenda isso daqui. Beleza? Bom,
Então agora é hora da gente praticar tudo, né? Praticar tudo isso daqui. Como que a gente vai praticar isso daqui? A gente vai abrir lá a nossa apostilinha, o nosso material de estudos, ou os livros indicados. Lá tem a matéria que a gente falou hoje, né? Ó, percorrer os vetores, aquilo que a gente apresentou. As mesmas linhas, e só muda aqui o índice da exibição e só muda o índice. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar um comandinho for, né, para percorrer o meu vetor. Então, ele vai do índice 0 até o último índice, que é o 9, né? E daí eu substituo aqui no lugar do índice o nome daquela minha variável, tá? Bom, depois, o que vai acontecer depois? Lá tem os exercícios vamos praticar. Então tem 4 exercícios de tarefinha para a semana que vem. Beleza? Então, vocês vão resolver os 4 exercícios como tarefa. E daí, se tiver dúvida, vocês mandam mensagem para a gente. E qualquer coisa, vocês venham no atendimento acadêmico e perguntam também na próxima aula. Beleza? Vamos resolver esse primeiro aqui todo mundo junto. Considere o seguinte vetor: alturas alunos. Então é um vetor de número ponto flutuante, eu comecei todos com 0. Porque eu não tenho nenhuma altura ainda, então eu coloquei tudo 0. Então eu tenho 40 valores lá dentro desse meu vetor. Como fazer para exibir na tela o número de valores que a variável alturas alunas possui? Quem sabe me responder isso aqui? Tá, é len, mas como que é o comandinho para escrever na tela o número de alturas? O exercício pede como fazer para exibir na tela o número de valores que a variável alturas alunos possui. Isso mesmo, o Matheus respondeu lá, né? Então, considerando que eu tenha essa variável aqui, lá no meu algoritmo, né? Deixa eu colocar aqui a nossa variável. Então, eu coloquei minha variável alturas alunos, ele é um vetor de 40 posições. Então, vou escrever na tela, comandinho print. E o que eu vou escrever na tela? A minha função len de alturas alunos, né? Então, eu peguei o tamanho do meu vetor altura alunos. Eu peguei esse carinha aqui, ó, esse 40, tá? Então, eu obtive o nome da minha variável, tá bom? Bom, com isso a gente pode resolver já o 7, o 8 e o 9, que é a parte de processamento de dados do meu vetor. Combinado? Tarefinha para a semana que vem. Perguntas, pessoal? Abra o microfone ali. O André postou um link. O que é esse link aqui, André? Esse link, professor, é do site chamado HackerRank. É como se for é uma plataforma que tem vários exercícios do algoritmo mais básico até os algoritmos mais hardcore para se fazer. É uma lista de vários algoritmos envolvendo várias partes da nossa matéria. Eu achei interessante de estar postando, porque você pode aprender tanto em Python, tanto em Java, JavaScript. Dá para praticar, né? Então, beleza, ó, é uma dica interessante, tem várias coisas aqui para vocês resolverem, né? Dá para praticar bastante. Beleza? Bom, eu vou parar de gravar aqui, tá? Para depois eu postar para vocês.